Você já teve a sensação de estar vivendo a mesma história, só que com pessoas diferentes? Troca de parceiro, mas algo se repete. Troca de emprego, mas a sensação é parecida. Parece que o cenário muda, mas o final é sempre o mesmo. Às vezes a pessoa não sabe explicar, só sente que a história se repete. Eu sou a Sueli Trezessiak, psicanalista, e o que eu quero conversar com você hoje é sobre os padrões que se repetem. Sabe quando você olha para sua casa hoje e ela parece muito com a casa dos seus pais? Não é o sofá, não é a mesa, é o clima, o jeito de conversar e de não conversar, o jeito de brigar, o jeito de amar. A gente muda de endereço, muda de parceiro, muda de trabalho, mas por dentro continua morando no mesmo lugar. Isso é o que na psicanálise a gente chama de padrão. Não é como regra, mas com um jeito de viver que você aprendeu muito cedo. Freud percebeu isso lá atrás. A gente repete sem perceber. Não porque quer, mas porque foi assim que aprendeu a viver. Lá atrás, na infância, um ambiente difícil, uma família desestabilizada, brigas frequentes, silêncios longos, faltas em alguns lugares e excessos em outros. E você ali, no meio disso tudo, observando mais do que devia, ouvindo coisas que não era para uma criança ouvir, tentando de algum jeito manter tudo em pé. Às vezes, ficando quieta demais, às vezes, tentando apaziguar e aprendendo cedo que aquele lugar machucava. O tempo passa, você cresce e cresce com uma ideia silenciosa. Eu preciso sair daqui. Não como um plano, como um sonho, mas como necessidade. E em muitos casos, sair vira casamento. Não porque era um desejo, mas porque parecia que era a única saída possível naquele momento. Casa rápido, casa sem muito espaço para escolher, casa para sair de um lugar difícil. E aí fica uma pergunta que quase ninguém se permite fazer. Será que o que doía ficou na casa dos pais? Ou será que foi junto, não como culpa, mas como aprendizado, um jeito de amar, o jeito de suportar, o jeito de se colocar no mundo que foi construído ali. Não é que você quis repetir, foi assim que você aprendeu a viver. E tem uma pergunta que sempre aparece: e se isso me faz mal? Por que eu continuo indo para esse mesmo lugar? Parece contraditório, não é? Que alguém se colocaria de novo em uma situação que machuca ou em alguma situação que já aconteceu antes. Na psicanálise, isso tem um nome, e Freud chamou de compulsão à repetição. Não porque a pessoa gosta de sofrer, mas porque algo da história continua se repetindo. Sem perceber. Sem perceber, você acaba voltando para lugares repetidos. Não porque escolheu conscientemente, mas porque foi assim que você aprendeu a se relacionar. A amar, a suportar. Muda o cenário, muda as pessoas, mas a sensação é parecida. A dor tem o mesmo tom. E quando isso não é escutado, a pessoa fica presa no que acontece, sem conseguir tocar no ponto de onde isso vem. O ponto mais difícil desse processo é quando você percebe que você participa disso. Não porque quis sofrer, não porque escolheu mal, mas porque continua ocupando lugares conhecidos. É mais fácil achar que o problema está sempre fora, na outra pessoa, no trabalho, na vida, do que perceber que existe algo em nós que insiste nesse roteiro. A psicanálise não fala de culpa, ela fala de responsabilidade. Responsabilidade é quando a gente começa a perceber antes de se colocar mais uma vez no mesmo lugar de sempre. Não é confortável, mas é aí que algo começa a se mover. Nomear isso não apaga o passado e não muda tudo de uma vez, mas muda o lugar de onde a gente vive. Você deixa de ser efeito da própria história e começa aos poucos a ter escolha. Não porque virou alguém resolvido, mas porque passou a se ouvir, a se escutar. Se você sente que está vivendo a mesma história, talvez seja um padrão antigo que precisa ser olhado. A análise é esse espaço de conversa. Me siga no Instagram e acompanhe os meus conteúdos por aqui.